Pode. Então, bom dia mais uma vez. Estamos aqui em alguns ajustes. Eu vou pedir para a Thales, a nossa equipe da produção aqui, cronometrar meu tempo para... Pode ficar tranquilo. Posso ficar tranquilo? Até o Tony também. Bem, vocês vão ter um slide em tela apenas para a gente servir de ilustração. Mas hoje o nosso diálogo vai para repensar sobre o que é comunicação, sobretudo a partir da minha ótica, da nossa ótica do fazer, do jornalismo, da comunicação, da convergência. E, portanto, para repensar uma coisa muito simples que, quando a gente está nas primeiras disciplinas de comunicação, a gente pergunta o que é comunicação. Então, a gente termina gastando, pensa que vai gastar 30 segundos, termina gastando 40 minutos, 50 minutos, 1 hora para discutir o que é comunicação e a gente nunca sai com algo pronto. Porque comunicação é sempre muito mais complexo do que a gente imagina, né? E também, ao mesmo tempo, é muito mais simples do que a gente imagina. Isso pode parecer um paradoxo, mas né? Porque sempre está na casa de vocês, na televisão, hoje com a convergência, e às vezes cria uma falsa realidade de que todo mundo entende de comunicação, porque a gente fala, se comunica, e em certa medida isso é verdade também. Mas em outra medida, do outro lado da laranja, a ponta do iceberg que está por baixo do oceano, há uma complexidade de fazer profissional, do mercado, né? E é um pouco do que a gente está fazendo. Abrir alguns apontamentos sobre isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobretudo, a mídia de hoje, né? A partir de uma perspectiva que é do Henry Jenkins. Ele tem um livro que fala sobre cultura da convergência. Ele é um professor pesquisador, reúne educação, mercado, marketing, publicidade, né? Ele tem um livro, Cultura da Convergência, que faz com que a gente passe a pensar como essas mídias tradicionais, analógicas, rádio e TV, elas passaram a serem atualizadas, né, com o mercado produtivo hoje. Que a gente que é da área da assessoria, né, não pode esquecer como surgiu, como veio a assessoria de comunicação, mas o mais importante é perceber que aquele estilo de assessoria de comunicação hoje não existe mais. Essa é a primeira premissa do nosso encontro, né? O envio de release, de mídia espontânea, ainda existe, mas não, ou talvez seja o grande foco dos dias de hoje, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre redes sociais. Eu penso que na tela eu vou pedir para a nossa produção colocar o nosso segundo slide aqui, que apresenta as redes sociais da internet. Todos vocês estão acompanhando, sobretudo as áreas de comunicação, a nossa área, já entendem essa metáfora das redes sociais na internet, né? Como esse emaranhado de conexões, de nodos, ou seja, de nós, e ligações, que a gente chama de conexões. E é sempre muito importante para pensar a metáfora da internet, da convergência, a partir dessa imagem que está aparecendo no quadro de vocês. Ela não está tão grande, mas percebam que em algumas conexões elas estão sempre interligadas com outras. E existem, mais na frente eu vou falar, e outras elas têm um nó e elas se dispersam, né? E assim a conexão das redes sociais. Quando a gente fala de redes sociais, a gente pensa que está todo mundo conectado, e está, né? Mas não ao tempo todo e de toda forma. Então o que o Jenkins fala sobre a comunicação e jornalismo para a gente tentar chegar aqui? Ele fala que com a evolução, né, dos meios de comunicação e surgimento dos novos meios, os meios digitais, considerados por muitos mídias digitais, né, a própria internet, os aplicativos e tudo que a gente utiliza até hoje como mídia alternativa, nova mídia a essas tradicionais, que seriam rádio, a TV, o jornal, a revista, tudo isso está se misturando, né? E isso não é novo. Esse livro é de 2006, e de lá para cá muita gente já refutou até a teoria da convergência do Jenkins, e a gente faz convergência o tempo todo. Você que está aí do outro lado, mesmo que não seja da área da comunicação, por isso que eu disse, é tão simples e complexo ao mesmo tempo. A gente está todo tempo fazendo conexão, né? Sempre fez conexão, desde a praça da nossa casa, das brincadeiras infantis, até um ativismo político, religioso, ideológico. Quando a gente está ali, a gente participa, liga, né, e se ativa. Então o Jenkins diz que aqui no próximo slide, transformação mediática, de que essas mídias se transformaram, passaram a dialogar positivamente ou negativamente e fizeram surgir 3 coisas a partir dessa cultura da convergência. Segundo ele, o que é a cultura da convergência? É essa junção, é um encontro, a junção, a possibilidade do diálogo dessas mídias que vão gerar tudo aquilo que a gente já sabe. Uma compra na internet, uma votação em um site, né? Uma expressão de indignação no Twitter, que isso se transforma em notícia, ou isso faz parte de algum site de avaliação da empresa e a empresa liga para você. Então tudo isso está conectado. Então essa cultura da convergência fez surgir
3 coisas importantes para pensar, e é sobre isso que a gente já vai no próximo slide, que o Jenkins fala, 3 coisas importantíssimas que fizeram e precisa para que todos nós pensem e repensem o fazer da comunicação institucional, corporativa, qualquer que seja o serviço que a gente preste hoje perante as mídias. Que foi o primeiro tópico, próximo slide, que fala da cultura da convergência em 3 pilares. O primeiro tópico é a convergência dos meios de comunicação, né? E é isso que eu estou falando. É um caminho sem volta. Aquela pergunta de que quem vai sobreviver, se vai sobreviver, é uma coisa até meio que demodê. Não é isso que a gente está falando. A gente tem que pensar hoje como a gente produz informação via Twitter, via talvez TikTok, YouTube e por aí vai, né? Como as instituições devem dialogar com o público que está do outro lado, gerenciar a sua marca. A gente vai ter a fala do professor Tiago, que eu acho que vai complementar muito bem essa questão. Como é que a gente vai dialogar com quem está do outro lado, vender a nossa imagem, vender o nosso serviço a partir de toda essa mídia. Então fez surgir a convergência dos meios de comunicação. Por consequência, deu para quem está do outro lado, né, a possibilidade de falar para... Antigamente um anúncio de... Hoje em dia, se você for para um anúncio, talvez, pedi até Tiago para me corrigir, mas a última vez que eu vi um anúncio 30 segundos, 15 segundos em um jornal nacional era questão de R$1 milhão, né? 900 mil, alguma coisa assim. Então hoje, você com a internet, você tem lugar de fala. Então a gente diz isso, essa cultura participativa nos deu lugar de fala. Isso é perigoso, mas é importante também, porque democratizou a fala e o espaço da mídia, o espaço público, o espaço digital. E por consequência criou a inteligência coletiva. O Jenkins dialoga com o Pierre Levy, que é um autor também bastante interessante, que fala sobre digital e tal. Então tudo isso para pensar o quê? E que a gente não pode, enquanto comunicador, jornalista, primeiro, estar fechado com a nossa formação. Os setores de comunicação precisam dialogar com o marketing, com a publicidade, com relações públicas, com rádio, TV e internet, com audiovisual, com cinema, porque tudo isso está dentro do processo comunicativo. Não sei se vocês estão do outro lado, já ouviram falar sobre consumo estésico, né? Aí quando a gente fala de consumo estésico, a gente lembra daquela propaganda da Viva, bem clichê. Né? Mas o que é consumo estésico? Como a publicidade se utiliza de histórias que vão fazer com que você do outro lado também possa navegar, né? E se pertencer, se divertir com histórias, né? Isso é muito importante. Então são alternativas que para as instituições formais, digamos assim, que não anunciam muito no mundo publicitário, no mundo do marketing, mas ainda estão paradas com aquele envio de notícia para os jornais, podem passar a repensar. Porque a ciência está fazendo isso. Transdisciplinaridade, complexidade. E a gente no mercado não pode estar diferente. Não pode ficar parado na nossa área apenas da comunicação. O que isso pode gerar? Não sei se vocês já ouviram falar também. Depois, no segundo momento, a gente pode falar de outras coisas, outros assuntos interessantes. Mas vejam como essa cultura participativa é interessante. No próximo slide, vocês vão ver uma coisa que aconteceu em 2001, né, de um designer brasileiro, Dino Inácio. Ele fez após o acidente das torres, né? Ele soltou pela internet uma arte com Beto do Vila Sésamo, não sei se vocês conhecem. Eu acho que já deve estar aparecendo aí, não está? Produção. Uma imagem, essa produção, ele fez uma imagem do Beto e botou o Bin Laden do lado. Gente, entender a complexidade das relações, das conexões, dos nós, da nossa ação, da nossa comunicação na internet é muito maior. Por isso que eu falei que é muito simples e complexo ao mesmo tempo. Veja o que aconteceu. A CNN, quem é a CNN? Né? Sem fazer juízo de valor, todo mundo conhece. Publicou em uma rede dela essa imagem, dentro de uma imagem de fotojornalismo. Está aí para vocês, né? Não sei se dá para ver, mas no canto inferior direito tem essa arte que foi do Inácio, né? Ele fez aqui no Brasil e a CNN no fotojornalismo. Isso foi bater aonde? Do outro lado do mundo, alguém imprimiu um cartaz, um banner, e isso saiu no site. Então isso é mundo conectado, isso é convergência midiática, isso é voz que todos devemos ter e todos devemos lançar a mão para a nossa produção jornalística. Eu já estou do meio para o final, mas eu quero só citar mais 2 coisas para a gente finalizar. Em que tudo isso, de forma prática, pode acontecer? Diante disso, surgiram algumas características dessa junção das mídias, que aí no próximo slide eu falo, que é a questão do cross-mídia e transmídia. O que é isso em termos práticos? Vamos supor que eu sou da FUNCERN e vou pensar a divulgação de um concurso. O que eu posso fazer? Se eu utilizar da característica cross-mídia, eu posso pegar um conteúdo
e vamos supor um texto. Eu vou pegar esse mesmo texto e eu vou colocar nas diferentes plataformas. Nas plataformas que é possível usar texto, né? Isso é cross-mídia. É cruzar a informação para os diferentes meios. Mas o mais importante que o Jenkins fala também, e eu acho que o que a gente deve se utilizar é a questão da transmídia. O que é a transmídia? A transmídia é pensar em suas características, né, em cada mídia, como a gente deve se portar. Então, volto a frisar. Vamos fazer uma notícia da área de inscrição para um concurso, Teotônio. O que a gente pode fazer de forma transmídia? A gente pode pensar, né? Pode passar o slide para a gente pensar a partir desse próximo fluxo que eu penso. A gente pode pensar como distribuir essa informação nos seus diferentes meios. Como distribuir essa... Para o Twitter eu tenho a característica do Twitter. Para o YouTube eu posso fazer um vídeo. A gente aqui, já fazendo a propaganda, nós fazemos o videocast. Se você não... Já estou fazendo um merchan aqui. Se você ainda não assistiu pelo YouTube ou pelo Spotify, você pode ouvir também. Tem essa característica. A gente pode pensar em como o conteúdo pode ir para o Instagram. Mais curto. Talvez um canal de corte. Como esse texto deve estar no Twitter, no TikTok. E por aí vai. Entender com seus diferentes meios, linguagens que se complementam, né? O Jenkins fala da questão de Matrix, dá um exemplo do Matrix, porque não sei se vocês, mas quem gosta de Matrix sabe que além dos filmes a gente tem anime, tem jogo de videogame, e cada narrativa dessa ela se complementa, e você vai de acordo com a sua absorção de informação, tendo novas informações, e isso vai estabelecendo novas conexões. Então eu penso que enquanto núcleos de comunicação, estou trazendo mais uma inquietação, a gente precisa produzir planos de comunicação que contemplem a transmídia, né? E aqui é muito interessante o nosso núcleo, porque a gente tem gente de marketing, tem gente de audiovisual, tem gente de fotojornalismo, né? E a gente sempre bebe da linguagem do outro. Nada é perfeito, né? Ou nada é 100% correto quando a gente está falando. Porque minha área de jornalismo mais vai dialogar com a publicidade e aí a gente vai repensar isso. Então a minha inquietação é isso. Como... até para os gestores, superintendentes, diretores, presidentes das fundações. Como a gente pode fazer comunicação e fazer uma comunicação eficaz, se utilizando da nossa marca nos diferentes meios, pensando não só na inserção em um jornal nacional, em um Fantástico, mas sim dialogando com quem está do outro lado, a partir da transmídia e das redes sociais. Isso é um caminho sem volta, isso a gente precisa pensar, tá? Então a minha fala é nessa perspectiva. Aqui eu deixei aí, vocês estão assistindo em casa, apenas algumas inquietações. Então pensar em uma narrativa de cross-mídia ou transmídia é pensar que essa mesma informação pode ir para o site, pode ir para o WhatsApp, né? E aí, por consequência, cada ferramenta ou plugin que eles possam acontecer, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, LinkedIn e outras. E outros gêneros e formatos, da nossa perspectiva jornalística, estão sendo formados também. Pode passar o slide. A gente está em permanente transformação. Não sei se vocês já sabem, todo mundo sabe, ou já fez uma live, ou já assistiu alguns stories de alguém. Então, essa convergência midiática e uso das redes sociais fez surgir, inclusive, né, a produção de notícia via stories, que a gente chama de web stories. É um gênero jornalístico que está sendo discutido, planejado, e muitas mídias já estão, inclusive, utilizando, né, um formato jornalístico que você vai passando. Né? Quem é da área sabe um pouco do que é a construção da notícia, né? Diz o que foi, onde foi, como foi, isso tudo com aquelas imagens curtas, e aí a gente vai navegando, porque é um caminho sem volta. Algumas pessoas vão ser informadas com essas estruturas, outras vão ser informadas pela televisão, outras vão ser informadas pelo Twitter e por aí vai. Né? Não sei se está aparecendo, produção, está aparecendo esse slide que fala do exemplo de Web Stories? Não, esse daí, pronto. Inclusive o próprio Google acabou de criar um plugin para a gente produzir, né, essas Web Stories. E aí a gente vai pegar essas Web Stories e jogar dentro dos nossos sites. Vocês verem que não sou eu que estou falando, não é um curso de jornalismo, né? É o Google, quem está, pelo menos, trabalhando com as nossas informações aí, com Big Data e tempestades de informações. Então, tudo isso para exemplificar, também eu trago uma pesquisa, para finalizar a minha fala, né, essa minha inquietação de hoje, só para a gente ver como esse hábito convergente, essa dinâmica social de produção de conteúdo na internet,
de informação de jornalismo, ela tem mudado a recepção de conteúdo de forma digital. Essa Global Web Index fez uma pesquisa em 2019, né, na pandemia, realizou com internautas de 16 a 65 anos nos Estados Unidos e também no Reino Unido. Essa pesquisa ela dialoga com muitas pesquisas que foram feitas no Brasil para identificar como as pessoas, pelo meio digital, estão consumindo informação. Não sei se já está aparecendo para vocês, mas fala um pouquinho sobre as gerações e como elas estão consumindo, né? Não sei se está em tela, está em tela. Vocês vão ver as gerações de 57 a 44 anos, né? Com o uso ainda muito voltado para o jornal impresso. Depois a gente pode disponibilizar esse conteúdo, falar um pouquinho mais, né? 38 a 56 anos, também já passando para as redes sociais da internet, o streaming e deixando de lado o broadcasting, né? Rádio, a televisão. Em resumo, uma grande parte desses consumidores estão consumindo 51% já diante de videogames, jornal impresso, rádio e tantas outras mídias digitais ou analógicas. A gente está no caminho sem volta para a produção de vídeos online, em qualquer que seja a plataforma, YouTube, Instagram, TikTok, o que for. Então é uma coisa que para a parte da produção de notícia, para o jornalismo, para quem está produzindo conteúdo digital, é um caminho sem volta. Ou a gente dialoga com essas pessoas, porque a gente sabe que há uma forte decisão, né? E exatamente é isso que é a convergência. Quem está do outro lado participa do conteúdo e quem está em cima também participa. Ou a gente vai ficar aqui da produção de notícia. E tudo isso resume a esse próximo slide que eu finalizo a minha fala. Próximo slide. Né? Acho que está aparecendo um slide que volta para aquela primeira imagem do sistema, do nodo, dos nós, do universo das redes sociais. A gente pode repensar essa minha inquietação às redes sociais de vários níveis. E essa própria metáfora de entender redes sociais pode ser os nossos setores de comunicação, Teotônio. A gente pode pensar na parte central ali, as redes sociais de uma maneira mais centralizada, onde as nossas decisões, elas atingem apenas um ponto e ali eles se firmam. Isso acontece nas redes sociais também. A gente pode pensar uma gestão da informação de uma maneira mais concentrada, ou a gente pode pensar que são 3 imagens ali que eu coloquei para vocês que estão em casa, de uma forma distribuída. Pensar a nossa imagem institucional, a produção de conteúdo nas redes sociais, o diálogo com o rádio, TV e internet também. Talvez seja mais interessante pensar nesse terceiro tópico aqui, que é a descentralizada. Que mesmo descentralizada, não deixa de lançar a mão para todas as pessoas que estão interligadas ao nosso processo comunicativo. Então, agradeço mais uma vez a minha fala e eu acho que é isso. A gente precisa sempre repensar, e a minha fala é isso, tentar pensar o nosso cenário e as possibilidades atuais da comunicação. Ok, Bruno, obrigado. Bruno traz para a gente alguns números e eu queria, falando